Turma, bom dia. Aliás, boa noite já, né? Então, hoje, dia 4 de abril de 2022, vamos dar início então à nossa aula aí de ética e legislação profissional. Eu lembro que na aula passada a gente falou sobre formas de atuação do arquiteto e eu abordei somente o primeiro, né? A primeira modalidade que seria, né, o arquiteto autônomo. Então, hoje a gente vai ver o arquiteto, né, aí formalizado, né, um prestador de serviços formalizado. Então eu vou compartilhar aqui uma tela, um momentinho. Então deve estar aparecendo aí para vocês, né, prestador de serviço, prestador de serviço profissional formalizado, né? Então a gente coloca aí que seriam aqueles profissionais, né, que já estão estabelecidos, né? Ou seja, que você já criou uma carteira de clientes, né? E tem mais ou menos aí um faturamento, né? Estável. E aí esse é o momento de se abrir a pessoa jurídica, né? Que como a gente conversou na aula passada, né? Quando a gente abre a empresa, automaticamente você absorve uma série de custos fixos, né? E a primeira coisa que você precisa fazer, né, é verificar qual vai ser o tipo, né, de empresa, né? Eu vou falar de algumas empresas aqui que são possíveis, né? Mas existem uma infinidade, né? Inclusive foi criado agora recentíssimo, né, um novo tipo de Eireli, que vai ser uma das empresas que eu vou comentar com vocês, tá? Bom, mas essa pessoa, né, que pode conversar com vocês a respeito do tipo de empresa, pode ser o contador escolhido, né, que esse contador é muito importante que vocês encontrem um profissional idôneo, né? Por quê? Porque o contador é que vai fazer a organização, né, da parte de departamento pessoal, de tributos, né, de emissão, ajudar na emissão de certidões negativas. Quando vocês forem participar de uma licitação, ele é que vai buscar as certidões junto aos órgãos, fazer consultas para verificar se existe alguma pendência que esteja amarrando, né, a emissão de alguma certidão. E esse cara não pode perder prazo, né? Por quê? Porque imposto pago, né, fora de data, como qualquer outra obrigação financeira, você tem multas e juros, né? Então precisa ser uma pessoa idônea, um escritório idôneo, tá? E ele pode lhe auxiliar nesse sentido, como também um advogado, né, que milite na área, né, civil, né, ele pode informar, né, qual será o melhor tipo de empresa de acordo com o perfil, né, da sua carteira de clientes, para quem você quer atender, tá? Mas eu vou colocar, eu vou apresentar, na verdade, para vocês as mais comuns, né? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai abrir uma pessoa jurídica, né, é como vai ser é, considerado o tipo de lucro, né? Se lucro presumido, né, quando você vai, né, algumas atividades, né, elas podem ter o regime de tributação através do lucro presumido, e outras atividades elas podem ser tributadas pelo lucro real, ou seja, é apurado, né, o seu real lucro, e em cima disso é que são incididos impostos, né, e taxas. Tá? Por exemplo, existem algumas atividades, eu lembrei agora de uma aqui que o pessoal costuma
escolher o regime de tributação do lucro presumido, exploração de estacionamentos, né? Lá no centro da cidade tem um monte de estacionamento. Normalmente, esse tipo de atividade, o regime de tributação dela é lucro presumido, né? Porque ele não passa nota de tudo, né? Então é feita uma espécie de estimativa e em cima, né, dessa estimativa, então né, sobretaxado aí o lucro, né, dessa atividade. Outros são lucro real mesmo, tá? Então, o lucro presumido, como está colocado aí, ó, como o próprio nome indica, né, é um regime que presume quanto de lucro, né, o seu escritório de arquitetura terá, né? E para profissões regulamentadas, né, como a de arquiteto, né, que é a nossa, esse valor de carga tributária é normalmente 16,33. Essa aí, a minha empresa, por exemplo, ela é por lucro presumido, tá? E é esse o valor, né, que eu pago aproximadamente, né, nos 5 tributos, né, principais para a nossa atividade. É o PIS, contribuição social, IRPJ, COFINS e o ISS, que é da cidade onde você presta o serviço. Tá? Esses são os principais. Dependendo do tipo de serviço, pode ser que tenha alguma coisa, mas não é tão comum. Os 5 impostos são esses. Os 4 primeiros que eu me referi, eles são impostos federais. O último, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é um imposto municipal, tá? Então é PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social, são os 4, tá? Juntando todos esses 5 impostos, aqui em Teresina, tá? Que o ISS é de 3% para serviços de arquitetura, tá? Eles totalizam 16,33%, tá? Do faturamento bruto. Em algumas, né, prefeituras do Brasil, tá? O lucro presumido ele dá ainda a opção do regime de SUP. O que é o SUP? É a sociedade uniprofissional. Isso pode ocorrer em uma sociedade no qual os sócios possuem a mesma atividade profissional. Eu não tenho conhecimento que aqui em Teresina, né, a gente tenha esse tipo de regime, tá? Em algumas capitais, né? Caso de Rio, São Paulo, isso acontece. Aqui em Teresina, né? Eu não sei informar com precisão para vocês se isso ocorre, tá? O que vai diferenciar aí, por exemplo, o lucro presumido normal do lucro presumido, né? Mais a SUP, tá? Tudo depende do ISS, tá? No SUP, né, que é a sociedade uniprofissional, ele passa a ser um valor diferenciado e menor do que os outros, tá? E ele está dizendo aí, olha, com isso, em média, o imposto total ele vai cair de 16,33% para 12,40%, né? E que é aí um desconto bom, né? Mas na minha empresa, ela é uma empresa por cotas de responsabilidade limitada. Nós somos 2 sócios, né? Sendo que eu sou o sócio majoritário, né? E existe o sócio administrador, né? Que é uma outra pessoa, tá? E não somos, né, da mesma profissão, tá? E aí, por conta disso, se eu estivesse numa cidade onde existisse o SUP, né, ela não seria considerada uma sociedade uniprofissional, tá? Bom, temos também, né, o regime de tributação do Simples Nacional. Acho que todo mundo já ouviu falar no Simples, tá? Ele, né, diferente do lucro presumido, tá? O simples ele é um cálculo exato de quanto você fatura, ou seja, ele não vai presumir quanto irá ter de lucro, tá? E ele tem um teto. Você estourou aquele teto, você não teria mais, né,
não seria mais elegível ao regime de tributação do Simples, tá? Então é bom verificar esses tetos, tá? E para isso, esse tipo de regime tributário, ele tem uma série de anexos, tá? E eu botei essa informação aqui, mas eu cortei, né, esses anexos. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não, não botei. Não, botei, tá? Então vamos ver aqui os que se referem propriamente ao mercado de arquitetura e de design interiores, tá? Bom, o anexo 3, né, no caso do Simples Nacional, a carga tributária ela acontece a partir de 6%, né? E aí a gente pode incluir aí serviço de arquitetura, serviço de desenho técnico, né, relacionados à engenharia, né? E se você for responsável pelo projeto, você pode usar então o anexo 3 para tributação, né? Mas se de alguma forma você terceirizar ou não for responsável direto, você terá que usar o anexo 4, que é o próximo, né? Mas ele coloca aqui uma ressalva que a partir de 2018, né, o governo separou a arquitetura e urbanismo de engenharia. Então, você tendo somente o seu escritório de arquitetura, se fosse só de engenharia, poderia usar o anexo 3 ou o anexo 4. Como nós somos só escritório de arquitetura, né, a gente só poderá usar o anexo 3 como regime de tributação, né, mesmo sem ser o responsável técnico. Tá? O anexo 4, né, que é aquele que pode ser usado pelo pessoal da engenharia, né, e também aí o design de interiores, a carga tributária dela, né, desse anexo aí é de 4,5%, né? E em caso de você ter funcionários, que é bem provável, né, você pode ter um desenhista, você pode ter uma secretária, tá? Nesses 4,5%, né, não está incluído aí o valor do INSS, tá? O valor do INSS ele é bem mais alto, tá? Se eu, salvo engano, é 11% descontado do funcionário e 20%, né, do empregador, tá? Tem como possíveis atividades aí o design de interiores, atividades paisagísticas, né? O anexo 6, né? Aí do Simples Nacional, a carga tributária dele já vai para 16,93, tá? São serviços de arquitetura e serviços de desenho técnico relacionados à engenharia, né? E arquitetura também, né? Em casos de você não ser o responsável técnico. E aí cabe uma explicação. O que é ser o responsável técnico? Pessoal, qualquer empresa de arquitetura ou engenharia, para ela funcionar, ela precisa ter a figura do responsável técnico. O que é o responsável técnico? É aquele profissional, né, competente para o desenvolvimento daquela atividade. Então, no escritório de arquitetura, quem é o profissional competente para exercer aquela atividade? É o arquiteto, tá? E aí ele assina, né, um documento, na verdade é um RRT, né, de cargo e função, tá? Então, por exemplo, para minha empresa poder explorar o ramo de arquitetura, ela precisa ter um responsável técnico pela especialidade arquitetura junto ao conselho, tá? No caso, eu sou sócio da empresa e também responsável técnico, tá? Mas eu poderia ter, por exemplo, a empresa de arquitetura e não ser o responsável técnico. Eu poderia ser, por exemplo, um advogado, né? Sócio de um arquiteto, né? E essa outra pessoa ser sócio e responsável técnico, ou até, né, eu ter duas pessoas que não são arquiteto nem engenheiro, né, mas eu contrato, né, um arquiteto para ser o responsável técnico pela minha empresa.
tá? Então é possível. Então, nesse caso, né, onde o dono da empresa, né, o sócio, não é o responsável técnico, essa carga tributária ela só sobe para 16,93, tá? Bom, aí agora a gente vai enfatizar aí a importância, né, da formalização, né, para arquitetos ou para a prestação de serviço, né? Bom, se, por exemplo, se a carga tributária de uma empresa ela é mais baixa do que a carga tributária de um autônomo, por que todo mundo não abre uma empresa para explorar serviço de arquitetura? Né? Como foi dito no início da nossa aula de hoje, quando você abre uma empresa, automaticamente você assume uma série de compromissos fixos, obrigatórios, né? Você tem que ter uma sede, né? Você vai pagar condomínio, se você estiver estabelecido num edifício, você vai pagar a luz, você vai pagar a água, né? Você vai ter que pagar telefone, tá? Você vai ter colaboradores, né? Quando eu trabalho como autônomo, eu posso não ter necessariamente uma sede, né? Ter um endereço, tá? Eu posso me utilizar de terceirizados, né, para fazer o desenho. Eu uso o carro do meu pai, eu uso quem paga a conta de luz é o meu pai, a minha mãe, né, na minha casa. E eu só vou ter despesa, né, se eu for utilizar de determinado serviço, determinada terceirização, tá? A partir do momento que eu me formalizo, que eu tenho um endereço, independente de eu faturar ou não, aqueles compromissos eles vão ser, né, sempre ali, né, repetidos mensalmente. Então a gente precisa ter uma regularidade de faturamento para arcar, né, com essas obrigações. Porém, o que eu ganho com isso? Né? Eu comentava na aula passada que normalmente empresa que contrata serviço de arquitetura ou qualquer outro serviço, né, de profissional liberal prefere que essa prestação de serviço ela ocorra através de uma empresa. Por quê? Porque o profissional autônomo ele é mais caro no momento do pagamento, tá? Se eu acho que eu citei o exemplo, né? Vamos supor que eu queira contratar um projeto de arquitetura de uma residência, né? Uma opção, eu tenho um profissional autônomo que me cobrou R$ 10.000, né? E uma segunda opção, eu tenho uma empresa de arquitetura que vai me passar uma nota fiscal, né? Qual é a diferença que vai haver de um para outro? Esse camarada que é autônomo, quando eu for pagar ele, né, eu vou receber também uma nota fiscal avulsa que ele vai tirar na prefeitura, né? Porém, eu vou ter que pagar 20% a mais, né, para o INSS pelo fato dele ser um prestador pessoa física. Então, ao invés dele me custar somente 10 mil, ele vai me custar R$ 12.000, tá? Esse outro que é pessoa jurídica, ele vai me passar uma nota fiscal da empresa dele, tá? E eu vou fazer somente os descontos que são obrigatórios, né? Eu vou deduzir o PIS, o COFINS, o ISS, né? E vou pagar o resto todinho para ele e não vai ter mais nenhum custo a mais, tá? Então, é exatamente uma compensação, né? Que o regime tributário, que a questão dos tributos compensa, né, pelo fato desse trabalhador ele ter muito menos despesas fixas do que uma empresa, né? Mas eu tenho vantagens com relação ao prestador da empresa, né? Por quê? Porque ele tem uma tributação mais baixa, né? Normalmente as empresas preferem, né, contratar com outra empresa, tá? É o que, né, ele está dizendo aqui, ó, você ser formalizado impacta tanto na vida, né, do cliente quanto na sua, né?
E aqui a gente lista algumas vantagens, né, da gente ser formalizado, né? Primeiro que o serviço ele denota o quê? Mais profissionalismo, né? Mais maturidade, não é aquela coisa amadora que o cara faz em casa. Então ali, né, mostra uma certa, né, segurança, tá? Você também consegue organizar, né, melhor a sua vida financeira, que é o grande problema do camarada trabalhar como autônomo. Ele mistura o dinheiro da empresa com as suas finanças pessoais, né? E exatamente por isso ele paga muito mais imposto, tá? E quando você é empresa, o dinheiro que a empresa fatura, você não pode ir lá e garfar tudo que ela fatura, não. Você vai ter uma retirada, um prolabore, que a gente chama, é quase um salário, né, do dono da empresa, tá? Esse prolabore, você vai pagar é, menos tributos, tá? A forma de retirada é um pouco diferente. Quando você vai pagar um salário, você tem a previdência, você tem o FGTS, né? Você tem direito a férias, tá? Tem algumas deduções. Lá na retirada, a título de prolabore, é definido um valor em salários mínimos e você tem aquela retirada mensal, contribui para a previdência e aquilo ali contabiliza para efeito de aposentadoria para você, né? Você é, contribui como empregador. No outro, você contribui como empregado e essa quantidade de salários mínimos, na verdade, é o teu salário, né? E em cima do teu salário você aplica lá os percentuais previstos em lei para encargos sociais, tá? Outra coisa importante, quando a gente está formalizado, né, a gente emite, né, notas fiscais, coisa que a maioria dos autônomos não faz, né? Então, com isso, a gente não está sonegando, né? A gente não está suscetível à multa, entre aspas, né? Porque se você fizer alguma coisa errada também, você está suscetível à multa e uma série de outros problemas, né? É, você não tem como comprovar, você quer fazer jus a uma operação de crédito, como é que você vai comprovar se você não passa nota fiscal de nada, né? Bom, menos imposto de renda, né? Como os exemplos acima, né? A gente percebe que a carga tributária para a empresa é muito menor do que aquela que eu falei na aula passada, né? Que chega aí a, né, 20% mais, né? Uma alíquota que pode de imposto de renda que pode chegar a 27,5%, né? Ou seja, quase metade, né? É a título de imposto, tá? Então, quando a gente é pessoa jurídica, exatamente pelo fato da gente ter muito mais despesa fixa, né? A carga tributária para a empresa é bem menor do que a carga tributária do que se paga uma pessoa física, tá? E ele está dizendo aqui, ó, a melhor parte, né? Mais dinheiro no seu bolso. Com a economia de impostos, você pode investir mais recursos na sua empresa para acelerar ainda mais o crescimento. O que, que o pessoal faz quando está lá trabalhando como autônomo? Né? Para compensar essa economia de imposto, o cara não passa nota de tudo. Né? É o que a grande maioria faz. Tá? Bom, vamos ver aí as possibilidades, então, né, de quando a gente vai abrir uma empresa. Tá? Falei do regime tributário, que pode ser, né, lucro presumido, né, ou lucro real, né? O lucro presumido e a SUP, tá? O formato jurídico, né? Antigamente, a minha primeira empresa, quando eu abri ela como empresário individual, tá? O, a empresa, como está dito aí, empresário individual, ela possui somente um sócio, né? E com responsabilidade ilimitada. Isso aí é que é o problema. Essa ilimitação significa que mistura, né, patrimônio, né, da pessoa jurídica com o da pessoa física, tá? E isso aí pode parecer, num primeiro momento, interessante, mas não é, tá?
A empresa com cota de responsabilidade limitada é muito mais interessante. Então, você só se responsabiliza até o limite do capital em que você é responsável perante aquela empresa. Neste caso aí, não, se mistura, tá? E qual é o problema? Né? É o que ele está apontando aí, ó. Em um eventual problema judicial, os bens pessoais podem ser afetados. Como é que é isso, professor? Vamos supor que a sua empresa quebrou, né? Essa empresa individual, esse empresário individual quebrou, tá? A, a empresa lá não tendo, né, como arcar com as suas obrigações aí dessa falência, o que que faz? Os bens pessoais, eles cobrem, né, possíveis prejuízos, um salário, né, de funcionário atrasado, etc. O juiz, quando vai dar ganho de causa lá, ele arresta lá os seus bens, tá? Só que foi criado, né, há pouco tempo, não tem muito tempo, uma Eireli, tá? Ela é uma empresa, né, também individual, ou seja, possui somente um sócio, porém a diferença desta Eireli para aquela anterior é que aqui a responsabilidade ela é limitada, ou seja, a gente constrói uma espécie de blindagem, né, com relação ao nosso patrimônio pessoal e não da empresa. Ou seja, existe uma blindagem entre os bens vinculados à pessoa física e à pessoa jurídica. Mas, né, não podia ser tudo uma maravilha, o governo criou, né, uma, não vou te chamar de restrição, mas uma imposição para que a gente possa abrir uma Eireli. Você precisa registrar que a empresa tem patrimônio de pelo menos 100 salários mínimos de capital social. É só você multiplicar 100 vezes 1.200, acho que é 1.200 ou 1.211, se eu não me engano. Né? Então você tem que ter aí 120 mil, né, reais. Né? Não é isso? Não é isso? Acho que é 1.211 vezes 100. 121.100. Se eu não me engano, é 1.211. Né? E isso é um grande empecilho, né? É todo mundo que tem 120 mil, né, disponível para casar aí para abrir a empresa. Né? Bom, sociedade limitada ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A minha empresa, por exemplo, ela é uma LTDA, uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Essa daqui é o modelo, vamos dizer assim, mais comum, né, que a gente encontra, né, aí para empresa de arquitetura e para vários outros tipos de empresa, tá? As características, ela é uma empresa com mais de um sócio, né, na qual tudo se limita ao capital do negócio. Como é que é isso, pessoal? Bom, vamos supor que aí na turma de vocês, né, esses grupos aí, no final aí, dois ou mais colegas que trabalharam bastante juntos durante o curso resolvam abrir um escritório de arquitetura, tá? Bom, para abrir o escritório de arquitetura, vocês precisam, né, elaborar um contrato social. Nesse contrato social, vocês vão definir a data de abertura da empresa, né, o capital social da empresa, ou seja, o capital registrado da empresa. Cada sócio vai ter um percentual nesse capital social. Tá? Vamos supor que cada um entre com 10 mil para vocês abrirem no escritório de arquitetura. Né? E o capital social da empresa, então, se são dois sócios, cada um entrou com 10 mil, capital social vai ser de 20 mil reais. Tá? Cada um com 50% das cotas. Tá? Vamos supor que vocês comecem a trabalhar, mas as coisas não foram bem, né? E vocês vieram a
ter que fechar aí a empresa. Porém, adquiriram uma série de dívidas, né, que totalizam aí R$ 30.000, tá? Bom, se não tiver ocorrido nenhum tipo de cambalacho, não tiver ocorrido maquiagem de balanço e etc., né? Nenhum tipo de fraude, tá? Vocês vão se responsabilizar, cada um de vocês como sócios, até o limite do seu capital, tá? Azar de quem vendeu, né, para a empresa de vocês sem fazer consulta, né, de balanços, balancetes, né, que são os balanços mensais, tá? Verificar a capacidade de pagamento e o patrimônio para, numa eventual, né, quebra, falência dessa, que a empresa possa arcar, né, com a dívida, tá? Então, se não houve nenhum desses problemas aí, cada um vai responder, né, com o seu capital até o limite do seu capital, ou seja, até R$ 10.000. Porém, né, se vocês, né, pediram para o contador fazer algum tipo de maquiagem no balanço, comprovando aí um lucro que não existiu, né, ou fizeram algum tipo de cambalacho, isso é o que no direito se chama de fraude contra credores. E aí, nesses casos, né, onde ocorre fraude contra credores, é possível que numa possível execução de dívida, tá, o juiz entre nos seus bens pessoais para saldar as dívidas da empresa, tá? É possível que isso ocorra, tá? Não havendo, ele pode até entrar, mas até o limite do seu capital, tá? Então, a sociedade limitada, ela é bem interessante, tá? Assim, uma coisa importante, o contrato social e aditivos, né? Eles são arquivados na junta comercial de cada estado. Então, aqui no Piauí, né? Quem quiser abrir uma sociedade limitada vai ter aí a sua documentação arquivada lá na JUSEP, né? Bom, tem uma outra coisa que quando a gente vai abrir uma empresa, é interessante, né, que a gente estipule o enquadramento, tá? O enquadramento é o porte da empresa, tá? Então, uma microempresa é uma empresa que tem um faturamento, né, não tem aí um limite, mas um faturamento relativamente pequeno, né, que seria um faturamento aí de até 360 mil, né? Então, você dividindo 360, né, mil dividido por 12, aproximadamente R$ 30.000 aí por mês, né? Uma empresa de pequeno porte é uma empresa, né, que tem um faturamento aí anual acima de 360 mil, com um limite de até 4,8 milhões. Né? Então, 4,8 milhões, né? 480, 4.800.000 dividido por 12, dá aí 400 mil por mês. Tá? É considerado, então, uma EPP. Né? E existem outras, né, modalidades que a gente não descreveu aqui, mas as mais comuns, né, para a empresa de arquitetura são esses dois tipos aí, tá? A minha empresa, por exemplo, ela é uma EPP, tá? Empresa de pequeno porte. Hoje em dia, para a gente chegar nisso aqui, tá complicado com essa situação, né? Mas uma vez enquadrada, né? Só se eu quiser mesmo, eu vou lá, entro com um documento na junta comercial pedindo para fazer um ajuste no enquadramento. Aí vocês me perguntam, professor, o que é que a gente tem de benefício, né, com relação a esses
enquadramentos aí. Por exemplo, na participação em licitações, né, as microempresas e as EPPs, elas, né, têm alguns benefícios, né, em uma licitação, por exemplo, com relação à apresentação de documentos. Se tiver algum tipo de problema na documentação, ela tem um prazo, né? Se houver empate no valor de propostas, né? Existe prioridade para microempresas e EPPs, né? Com relação a obter, né? A ser os vencedores do certame licitatório, né? Se o preço ele estiver até, se salvo engano, até 10% do valor do menor valor, ela pode se equiparar. Então, esse enquadramento ele é interessante, só que ele tem que ser comprovado através de uma declaração de enquadramento da própria junta comercial. Tá? Então, quem vai participar de licitações, tá? Isso aqui é bem interessante, porque é como se a gente tivesse uma carta na manga, né? Na hipótese de empate, né? Na hipótese do meu preço ficar em até 10% do menor preço, eu posso retificar a minha proposta e cobrir aquele menor valor, né? Eu já ganhei uma licitação na Receita Federal, né, disputando com uma outra empresa que não tinha a declaração de enquadramento, né? Ele deu um preço mais baixo do que o meu, mas como o meu preço ele estava, né, em até 10%, eu fui lá cobrir, posso cobrir em 1 centavo e eu sou o vencedor, né, do certame. Tá? Bem interessante. Bom, o modelo de tributação a gente já viu, né? Vimos, né? E listamos, né? Que seria o Simples Nacional, o lucro presumido e a sociedade uniprofissional, né? Que é o SUP, tá? E a maioria das empresas, né? Ela faz a seguinte composição, né? Eu, como trabalho muito com licitação, né? Empresário individual, né? Não é mais permitido para escritório de arquitetura. Inclusive, a minha primeira empresa ela era individual, né? Depois de uma portaria da Receita Federal, eu fui obrigado a ter que migrar para, né, sociedade por cota de responsabilidade limitada, né? Microempresa, né? Isso aqui, de certa forma, me limita um pouco em alguns editais que eu quero concorrer, tá? Mas eu tenho amigos que têm escritório de arquitetura que eles trabalham como microempresa numa boa, ou seja, ele não pode faturar mais do que 360 mil no ano, que aí ele sai daquele enquadramento, né, de microempresa, né, e, consequentemente, ele não, né, pode ser a adotante aí do Simples, né? E aí vocês precisam conversar com o contador de vocês, tá? Para ver, né, se isso aí é interessante. Meu contador já me aconselhou, disse que não vale a pena, tá? E eu nem cogito mais, né, de querer tanto ser optante do Simples, né, como me enquadrar como microempresa. Tá? Além dessas comuns, né, aí que a gente falou, né, falei da empresário individual, né, depois falei da Eireli, falei da sociedade por cota de responsabilidade limitada, né. Agora a gente vai ver alguns outros tipos, né. A cooperativa, né, o que é a cooperativa? São grupos de arquitetos e urbanistas, né, que podem se reunir com outros profissionais, com engenheiro, com técnico de edificações, né? Ou seja, outros profissionais aí
assemelhados. Só que as cooperativas elas não são só de profissionais da arquitetura e da engenharia, né? Existe cooperativa dos produtores de mel, né? Em Picos, cooperativa dos trabalhadores, né? Da indústria do mobiliário, já vi algumas cooperativas, né? Existe cooperativa de táxi, tá? Então, cooperativa é uma reunião, né, de profissionais assemelhados, né, no número mínimo de 20, tá? E eles constituem uma pessoa jurídica, tá? Apta a concorrer no mercado de trabalho, tá? Só que a cooperativa, elas têm algumas vantagens e desvantagens, tá? Não é uma coisa que tem só vantagem, não, tá? Aqui no Brasil, se vocês quiserem ver mais sobre, né, cooperativa, tá? A lei que rege é essa 5.764 de 71, tá? E ela, como está dito aí, ó, são associações de no mínimo 20 pessoas com interesses comuns, ou seja, ali todo mundo que está ali é mais ou menos, né, tem mais ou menos o mesmo objetivo, tá? E elas são organizadas de forma democrática, né, onde cada participante ele tenta, né, beneficiar-se mutuamente no aspecto socioeconômico. Então ninguém vai levar mais vantagem do que outra, né? Ela tem uma natureza jurídica própria e aí é que vem o problema. Elas não são sujeitas à falência, tá? E elas são constituídas para prestar serviço aos associados, distinguindo-se das demais sociedades. Qual o problema dela não ser sujeita à falência, né? Um tomador de serviço, né, pode não achar isso interessante. E exatamente por isso, alguns editais de licitação, lá nas exclusões, ele já coloca: não poderão participar deste certame as cooperativas, profissionais autônomos, ele já coloca todas as exclusões, ou seja, o tipo de profissional ou profissionais ou pessoas jurídicas que ele não quer que participe, tá? Essa não ser sujeita à falência, ele deixa de ter uma garantia, porque se você não terminar o serviço, né, eu posso lhe acionar na justiça, né? Você não pagou uma determinada obrigação financeira, né? Eu posso protestar um título, né? Mas se você for uma cooperativa, e aí como é que isso vai acontecer, né? Então, as cooperativas elas têm vamos dizer assim, uma limitação em termos de aceitação para determinadas situações, tá? Essa questão do cooperativismo, né, não foi criado no Brasil, isso veio de fora, tá? Precisamente lá no século XIX, e tem como princípios, né, adesão voluntária. Ninguém é obrigado a aderir a uma cooperativa. Eu tenho livre arbítrio para me cooperar ou não, tá? Ela é livre, né? Não pode ter nenhum tipo de discriminação. A gestão ela é democrática de membros, ou seja, cada membro, né, é um cooperado e isso é igual que a um voto, tá? Existe participação econômica dos membros, né? Existe também autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação entre os diversos cooperados, né? E normalmente há um interesse pela comunidade. Lembrei agora de uma cooperativa que vocês conhecem bastante, a cooperativa de médicos. A Unimed é uma cooperativa, né, de médicos, tá? Pelo menos aqui em Teresina ela é uma cooperativa, né? Nas cooperativas de trabalho, os associados eles podem se apoiar mutuamente, né, para adquirir equipamentos, tecnologia, recursos humanos,
matérias, né, matérias-primas, né, e todas aquelas condições aí que são necessárias para concorrer no mercado, prestando serviços em condições iguais ou até mais favoráveis que empresas comerciais. Então, se de repente o custo da cooperativa ele é mais baixo, né, do que de uma empresa, por exemplo, de sociedade por cota de responsabilidade limitada, né, ótimo, tá? Ela vai poder oferecer um produto mais em conta. Né? Aqui em Teresina eu desconheço qualquer cooperativa de arquitetos, mas era possível, por exemplo, juntar 5 arquitetos, 5 engenheiros, né? 5 desenhistas, ou 5 técnicos de edificações e 5 eletrotécnicos e criar uma empresa de uma cooperativa de projetos. Tá? A tributação ela é menor, tá? Só que essa empresa, como eu falei, ela vai ter algumas limitações em processos licitatórios, então alguns órgãos não vão querer contratar, mas é possível, né, ela desempenhar aí a atividade até com uma certa vantagem do ponto de vista tributário, tá? É o que eu acabei de falar, olha, as cooperativas elas têm vantagens, pois a carga tributária ela é menor do que a exigida das empresas e a remuneração dos serviços prestados pelos diretores e cooperativados é feita na forma de prolabore, ou seja, os encargos sociais eles são bem menores, tá? Não sujeita aí a encargo social. Na verdade, vai ter lá quando a gente retira a prolabore, tem uma contribuição à previdência, mas isso aí se transforma, né, em contribuição para a sua aposentadoria. Isso aí vai entrar no cômputo do cálculo da sua aposentadoria, né? Bem mais interessante, tá? Outra coisa, no sistema de cooperativa, né? Tudo aquilo que sobra de recurso da instituição, no exercício seguinte, ele é distribuído proporcionalmente entre os detentores das cotas partes, ou seja, entre os cooperativados, né? Ao final do ano fiscal. O que a gente chama de ano fiscal? O ano fiscal, né? Normalmente é aquele de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando for no ano seguinte, né? É feito, né, a apuração lá do imposto de renda. Aquilo que tiver sido lucro, ele é distribuído por partes iguais entre os diversos cooperados. Tá? As cooperativas elas contam com o apoio dessa organização chamada OCB, né, que é a Organização de Cooperativas do Brasil, tá? E essas OCBs elas têm sedes estaduais aí em vários locais. Aqui no Piauí desconheço, tá? Onde o registro da sua cooperativa é obrigatório. Ela funciona como uma espécie de conselho, né, de cooperativas, tá? E as universidades e os sindicatos também vêm buscar apoio à formação de cooperativas, tá? Então é possível, né? Eu acho que na UFP a gente tem uma cooperativa, que eu sei que tem alguns colegas que têm dedicação exclusiva, né? E eles prestam serviços através dessa. Eu não estou lembrando agora o nome, tá? Mas mesmo eles sendo dedicação exclusiva, eles precisam, apesar de existir a cooperativa, eles precisam pedir autorização, né, no conselho para poder fazer isso, tá? Porque dedicação exclusiva, em tese, é dedicação exclusiva mesmo, tá? Então, existem algumas situações onde o professor de dedicação exclusiva ele pode, né, prestar serviço à comunidade, mas através da fundação ou da cooperativa, tá? Bom, vamos lá. Outra forma de atuação do arquiteto é através de ONGs, tá? Todo mundo já ouviu falar em ONG, né? E nós encontramos aí também na literatura algumas definições, tá? Então, essa siglazinha ONG significa Organização Não Governamental, né? E nesse encontro aí, né, do 21º ENSA, né, Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas,
eles disseram, né, eles classificaram ou definiram que a ONG seria uma organização sem fins lucrativos que atua com visão política na assessoria a movimentos populares. Então, essa foi a definição de ONG para o ENSA, né? Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas, mas não temos somente essa definição, tá? É comum a constituição de ONGs que, embora, né, tenham propósitos políticos e sociais, vivem para prestar serviços a instituições privadas e públicas, né? Principalmente para as públicas, né? Nas áreas sociais, ambiental, cultural, entre outras, tá? No meio profissional, nós temos aí né, na verdade, uma outra definição, e ele está aí também enfatizando, né, que tem ocorrido aí um crescente, né, aumento, né, do aparecimento dessas ONGs, né, com o objetivo principalmente de trabalho junto às comunidades de baixa renda, né, na área da política habitacional, ambiental e cultural, né, e outros, né. Eu já prestei serviço, né, na minha época de estagiário, lá no Rio, tá? Eles tinham algumas ONGs, né, que a Caritas, por exemplo, é um tipo de ONG, né? Aquela WWF, né, que vocês já viram que é um ursozinho panda, né? E outras. Aqui em Teresina eu conheço aquela do Rio Parnaíba, né? Tem uma série aí, tá? E a outra definição, na verdade, eu me equivoquei, na verdade, não era no meio profissional, era no meio internacional, né, para as organizações internacionais. Essa definição do que é ONG é um pouco diferente. Ela diz que é toda organização de caráter social e que não esteja vinculada às estruturas governamentais, né? Então, qualquer organização que, né, tenha essa pegada mais social e que não seja amarrada em nível estadual, municipal ou federal, ela é considerada uma ONG. Então, essa definição aí, ela, né, teria uma abrangência, né, bem maior, tá, do que aquela primeira, né, que coloca o quê? Foi aqui em cima, no outro slide, deixa eu ver aqui, nesse aqui, né? É uma, aqui, né, de acordo com esse ENSA, seria uma organização sem fins lucrativos que atua com visão política na assessoria a movimentos populares. Essa aqui, ela não fez, né, vamos dizer assim, distinção entre público e privado, tá? E o fato dela estar ou não ligada, né, a um ente, né, federativo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, né, federal, estadual ou municipal. E esse outro aqui, né, nesse aqui, olha, ONG é toda organização de caráter social e que não está vinculada às estruturas governamentais. Esse aqui ele é bem taxativo, né? Não pode estar vinculado a Estado, né, município ou, né, o governo federal, tá? Bom, então dessa forma, né, os movimentos populares, né, de acordo com essa definição aqui internacional, tá? Movimento popular, sindicato, fundação, né, ligada às grandes empresas, a Bradesco tem uma fundação, né? O Neymar tem uma fundação, o Pelé tem uma fundação, entidades de assessoria a setores públicos, por exemplo, elas poderiam ser consideradas, né, de acordo com essa definição aí
né, dos organismos internacionais como ONGs, tá? Então, sindicato, fundação, etc., pode ser considerado uma ONG, tá? Bom, esta, né, não é, aquilo ali vamos dizer assim, é uma coisa, né, mais em nível internacional, mas não é muito, né, de acordo aqui com o autor escolhido pela nossa, aqui na nossa aula, né, não é uma coisa que é bem aceita aqui na nossa cultura brasileira, né, onde se considera ONG, né, ou seja, é mais reconhecido, né, aquelas sociedades civis sem fins lucrativos, né, cooperativas, institutos e fundações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, esse tipo de empresa, né, elas trabalham normalmente prestando assessoria ao movimento popular, né, por exemplo, né, na organização de mutirões. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra mutirão. Tá? Mutirão normalmente é, é uma reunião, né, de pessoas, normalmente, né, quando a gente faz mutirão na construção civil, normalmente são os próprios moradores, né, que se transformam em trabalhadores, eles às vezes ganham material, né, e eles próprios executam determinada atividade. Né? Aqui em Teresina teve uma época que a prefeitura municipal ela fazia alguns mutirões, né, com o objetivo de construção da casa própria, onde os moradores eram os pedreiros, os eletricistas, tá? E a prefeitura dava o terreno e material de construção. Tá? Então, aqui, olha, na organização de mutirões para a construção de unidades residenciais, na execução de saneamento básico, na educação ambiental, na organização social, entre outros projetos, geralmente financiados pelo setor público ou por organizações internacionais. Né? Então, é possível, né, receber aí recursos, né, vindo de fora. Né? Eu acho que já comentei com vocês que eu sou rotariano, né? Eu estou, inclusive, exercendo desde o ano passado, né, de julho do ano passado, até o dia 30 de junho deste ano, né, a presidência do meu clube, e a gente costuma fazer algumas ações lá na Vila Ferroviária. Né? E nós tivemos a oportunidade de receber um subsídio global, que é o nome que se dá, né, a uma verba que vem de fora. Tá? Essa verba que nós recebemos foi de US$ 30.000, isso aí deu ao câmbio na época que nós recebemos quase R$ 180.000, né? E a gente fez um projeto de combate à Covid. Né? Então, nós testamos aproximadamente 276 famílias, foram mais de 1.000 testes de Covid. Né? Nós fizemos uns dispensas de álcool gel, são os mini postes, né? Que nós escolhemos pontos estratégicos lá dentro da comunidade. Como eu falei, lá são 276 famílias, né? Foram 50 postes. E esse recurso ele veio de um Rotary Club de Singapura, lá na Ásia. Né? E houve treinamentos, né, de combate à Covid, né, de alguns maneira de correto asseio, né? Enfim, a comunidade ela foi capacitada, né? A gente vai fornecer o álcool gel durante um determinado período, né? Engraçado que quando a gente recebeu esse recurso, todo mundo achava que a Covid já tinha acabado, né? E logo em seguida veio, né, uma terceira onda e aí o projeto ele foi super oportuno, tá? E como a gente recebeu, né, o valor com um, um câmbio, né,
mais elevado, e nós conseguimos comprar os kits, né, de testagem, luva e etc., com um câmbio mais favorável, houve uma sobra, né? E com essa sobra, né, a gente conseguiu adquirir 200 e quase 230, foram 229 filtros de barro, né? E que a gente começou a entregar hoje esses filtros, né? Nós recebemos hoje 70 filtros e isso foi resultado de uma pesquisa que a gente fez, né, junto à comunidade, onde a gente percebeu que a maioria bebia água direto, né, da concessionária, ou seja, direto da água de Teresina. Tá? E essa lá existe, na região, existe uma associação que ela funciona como uma ONG, né, e ela tem diversos convênios, né, nacionais e internacionais. Uma delas é a Caritas, né, que é uma ONG alemã, tá? E diversas outras. De vez em quando elas recebem estagiários, né? No ano passado vieram os estagiários da Colômbia, né? Mas na área de psicologia, na área de assistência social, né? E trabalham lá na comunidade. Bem, bem interessante. E, pessoal, o trabalho voluntário ele é bem interessante porque você está fazendo bem, você está, de certa forma, aprendendo, né? E a comunidade agradece, né? Não adianta a gente viver numa bolha, né? Eu acho que a gente tem que dar um pouquinho, né, daquilo, né? Eu, por exemplo, eu contribuo com a minha atividade de arquitetura, né? Eu tive a oportunidade lá nessa associação, né, de desenvolver projeto de cozinha industrial, de um bazar, né, onde a associação ela recolhe roupas usadas e ela transforma isso em receita, uma sala digital, né, que eu acho que eu já cheguei até a comentar com vocês, né, onde a gente fez o projeto arquitetônico, alguns companheiros do clube que tem construtora, né, fizeram a execução da obra. Na época, o Alexandre Castro da Florence, ele era do clube, ele deu a parte de mobiliário, né? Outro era representante de porcelanato, deu o piso, e outro as máquinas, e assim, né, a gente conseguiu viabilizar uma série de coisas, né? O bazar, uma sala de balé, uma oficina de motos, uma quadra, né? E por aí vai. Tá? Eu, desde a época que eu era estudante, que eu contribuo de alguma forma. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa favela, né, Chácara do Céu, que é uma favela que fica em São Conrado, né, que fica entre o Leblon e a Praia de São Conrado, é um morrão, né, uma vista lindíssima, né, para a praia, tá? E a prefeitura precisava dos nossos serviços para fazer levantamento dos barracos e fazer regulação fundiária. Como é que o nome era? Não é regulação, era legalização fundiária, né? Então, delimitar os lotes, fazer o levantamento lá do barraco, né? E delimitar o terreno que eles iam, né, receber lá da prefeitura, né? E numa outra comunidade lá no Rio Comprido, tá? Que é um bairro próximo ao Sambódromo, né? Que tinha muito problema social e a gente teve a oportunidade de trabalhar isso desde a época da faculdade. Bom, as ONGs, né? Elas possuem, da mesma forma que uma sociedade, uma empresa por sociedade de cotas por responsabilidade limitada, ou uma Eireli, qualquer outra, ela tem um estatuto, né, definindo, na verdade aqui é definindo, né, definindo sua estrutura, objetivos, etc. Tá? O que é definir a estrutura? A diretoria administrativa, diretoria financeira, diretoria executiva, etc. Né?
As organizações sem fins lucrativos, elas são regulamentadas por essa lei 6.015 de 73, tá? Quem se interessar por uma ONG, não só para essa finalidade de prestação de serviço de arquitetura, como para qualquer outra finalidade, a lei que vocês têm que procurar é essa aqui, tá? Que legaliza as associações de moradores, de ambientalistas, de cidadãos imbuídos de um propósito social, né? Bom, como é que eu tenho que fazer? Qual é o passo a passo que eu preciso fazer para, né, abrir aí uma ONG, né? Ela precisa, né, preparar o estatuto, que o estatuto é como se fosse, né, ele tem a equivalência de um contrato social, tá? Isso precisa estar registrado no cartório de registro de títulos e documentos. Aqui em Teresina nós temos, né, vários tipos de cartório. Cartório que registra imóveis, né, cartório disso, cartório de protesto, etc. Tá? Existe um cartório aí de títulos e documentos. Neste caso, né, depois de registrado, é possível você requerer um CNPJ, né? Você vai ter que prestar serviço, vai receber dinheiro, tem que ter um CNPJ, que é o CPF da empresa, tá? CPF é o cadastro da pessoa física, CNPJ é o cadastro nacional da pessoa jurídica. E, através do CNPJ, eu posso abrir uma conta, né? Eu posso passar Pix, receber Pix, etc. Tá? E as ONGs, elas podem ainda realizar contratos, né? Contrato de parceria, eu posso estipular convênios, né? Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, ele costuma, né, dos TACs que ele celebra, né, uma empresa, por exemplo, foi fiscalizada e tem alguma coisa errada, ela vai receber uma multa lá, né? Parte desses recursos eles são encaminhados para algumas instituições conveniadas. Essa associação que eu falei para vocês lá da Vila Ferroviária, ela tem convênio com diversas entidades governamentais, dentre elas o Ministério Público. Ela já teve oportunidade de receber recursos, né, via, né, essas multas que são destinadas, tá? A empresa foi lá, está com algum descumprimento na área trabalhista, é aplicada uma multa e essa multa ela é revertida por uma associação, tá? Qualquer. Essa que eu comentei há pouco, né? Ela recebeu há 2 anos atrás, na verdade 3 anos atrás, um recurso do Ministério Público do Trabalho e com esse recurso foi possível a gente construir um consultório odontológico. E esse consultório odontológico ele tem um alcance enorme na comunidade, né? Eu não sei precisar para vocês a quantidade de atendimentos que ele faz por semana, porque não é todo dia que tem atendimento. Os dentistas eles são fornecidos, né, pela Secretaria Municipal de Saúde, eles dão um plantão lá e atende uma porção de gente. Foi feito também um consultório de psicólogos, né, que atendem também lá de acordo com o horário, né? Essa região da Vila Ferroviária é uma região bastante problemática, né? Que há um tempo atrás tinha muito problema com droga, né? Quem não conhece a Vila Ferroviária, ela fica ali próximo ao antigo Macro, né? Hoje é Atacadão, tá? E ali era um barril de pólvora, né? E essa associação ela conseguiu, né, trazer um pouquinho de dignidade ali para a comunidade, né? Na medida em que ela faz curso de capacitação através dessa sala digital, as crianças estão envolvidas com balé, com skate, judô, né? Tem a quadra, tem um acompanhamento psicológico, tem um tratamento dentário, enfim, de acordo com aquela definição internacional, essa associação poderia se encaixar, né, aí na categoria, né, de ONG. As ONGs elas podem ainda
ter empregados, né? É possível ela ter lá, ela, desde que pagando lá todos os encargos sociais, todos os direitos trabalhistas, ela pode ter empregado também, tá? E aí ele está recomendando que seja procurada uma consultoria especializada, né, antes de constituir uma ONG, né? Bom, de uma maneira geral, não é só para abrir uma ONG, né? O que, que a gente precisa para abrir uma empresa? Eu acho essa informação aí relevante, né? Aqui está bem reduzido, né, de acordo com a cidade, de acordo com o tipo de empresa, isso aí pode variar, tá? Primeira coisa, né, é escolher aí o contador, tá? Isso você tem que escolher como se estivesse escolhendo, porque é uma espécie de casamento que a sua empresa vai fazer. Você não, quando vai casar, tenho certeza que você não casa com a primeira que aparece, nem com qualquer uma, né? Então, da mesma forma, deve ser essa escolha, né, com relação ao contador, tá? Então, aqui a gente elencou alguns documentos, né? A carteira de identidade, né? Eu soube há pouco tempo que carteira de identidade, apesar de não vir de forma explícita, né, a data de validade, mas me parece que carteira de identidade tem uma validade de 10 anos. Né? Comprovante de endereço de onde será a empresa. Né? Então, você alugou o ponto, tá? Ou você tem um ponto, pega lá uma conta de luz, uma conta de água, um IPTU, alguma forma de comprovação, né, onde será a empresa. Tá? Número do recibo da última declaração do imposto de renda ou cópia do título de eleitor lá do sócio ou do sócio, né? E cópia da matrícula, né, do IPTU onde será a empresa. Normalmente são esses documentos aqui, pode ser que sejam solicitados outros documentos, né? Depois que essa empresa estiver registrada, ela precisa também ser registrada no conselho, né, no CAL da cidade, né, onde vocês, na verdade, o CAL, ele aqui no Piauí, ele só tem sede em Teresina, mas tudo é feito via sistema, tá? Você não vai presencialmente ao CAL, tá? Vocês vão fazer uma visita ao CAL quando tiver aí próximo da formatura, mas vocês não vão entregar documento lá pessoalmente. Tudo é feito via upload, tá? E até também o registro de uma empresa também é feita upload. Bom, pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês sobre forma de atuação de arquitetos, né, seria isso. Eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida, né? Eu acho que dúvida talvez não, mas talvez curiosidade sim, né? Deixa eu ver como é que a gente está aqui. A gente está aí com 14 pessoas na sala, né? O que vocês estão pensando aí quando vocês tiverem aí formados? O que vocês vão pensar da vida aí com relação a escritório? Vocês vão fazer concurso, vão fazer logo em seguida uma pós-graduação, aí uma especialização, um mestrado, ou vão partir logo para abrir o escritório? O que vocês estão pensando? Professor, Pois não? eu acho que desculpa interromper. Eu acho que a princípio eu realmente quero trabalhar mesmo com escritório e esperar um tempinho para me estabilizar um pouco como arquiteto e aí sim iniciar uma especialização. Mas também não quero demorar muito para fazer a especialização, não. Uhum. Mais alguma contribuição?
Eu penso em já começar logo uma especialização e talvez trabalhar em algum escritório para poder entender melhor, né, como é que funciona o escritório e tudo, e estudar também, né, que existem alguns cursos aí sobre escritório. Eu pensei nisso também, fazer antes de abrir o próprio, né? Eu aconselharia isso, tá? Essa vivência de escritório, ela é muito importante, a gente respirar, né? Esse dia a dia, né? Os problemas, né? Uma coisa que eu sinto, assim, às vezes, que é muito problemática é essa questão do capital de giro, né? Para você tocar um escritório, né? Por quê? Porque as despesas, né? Para você manter um escritório, elas são contínuas e regulares, ou seja, todo mês você tem que pagar o aluguel, todo mês você tem que pagar a água, todo mês você tem que pagar, né, os teus empregados, porém, os seus recebimentos não necessariamente eles vão ocorrer dessa forma, né? Pode ter mês que você não tem, né, serviço, pode ter mês que você tem muito serviço, e a gente tem que se organizar, sentir as sazonalidades, né, do mercado, dependendo da área que você vai explorar, né? Tem um período, né, que ele é mais aquecido, tem um período que ele é mais retraído, né? E isso é uma coisa que não tem fórmula e não tem calendário. Vocês próprios é que vão ter que sentir, né? Então, o pessoal que vai trabalhar mais com ambientação, né? Tem um período que, né, pessoal, perto do Natal, não sei o que, o pessoal quer arrumar a casa, quer não sei o que. Aí o outro, não, eu trabalho mais com arquitetura civil. Quando chega período de chuva, o pessoal está mais retraído, mas é exatamente nessa época que está retraído as obras, é que a gente deve estar na fase de planejamento, né? Ou seja, cada escritório ele vai ter a sua particularidade, tá? Mas da mesma forma aí que os colegas comentaram, eu não aconselho ninguém a de imediato a abrir logo no escritório. É melhor sentir. Se houver a possibilidade de trabalhar para alguém, né, para sentir essa vivência, eu acho que até no estágio de vocês, né, para quem faz estágio em escritório, dá para ver mais ou menos o funcionamento, né, ver como é que a coisa funciona, né, estudar as melhores formas de captação de cliente, né, que isso tem mudado bastante, né. Hoje as redes sociais elas estão muito mais eficazes do que outras mídias que a gente usava anteriormente, né? Anteriormente, uma lista telefônica, você estar numa lista telefônica era importante, você ter um site, né? Hoje se dá uma valorização enorme para a questão de Instagram, então muita gente procura profissional por Instagram, outros tentam aguçar essa coisa do boca a boca, né? E aí, para isso, precisa provocar, né? Aí né? Algumas maneiras, né? De que você tenha mecanismos de divulgar o seu trabalho, né? Eu acho que um projeto executado e um cliente satisfeito são as melhores propagandas, né? Ele vai, né, te trazer muitos outros projetos, tá? Mas também não tem fórmula mágica, né? Cada um vai encontrar a melhor maneira, né, aí dentro do seu cotidiano. Bom, pessoal, então, se não tivermos aí mais nenhuma dúvida, alguma inquietação aí, né? Porque eu acho que tá bem pertinho, né? A maioria aí, eu sei que tem gente de tudo quanto é período, mas a maioria, né? Tá bem pertinho aí de sair, né? E talvez isso seja aí uma dúvida, né? Será que eu tento logo abrir esse escritório? Será que eu vou trabalhar para alguém, né? Vou esperar, né? Se eu tiver que abrir, o que que eu preciso fazer? O que que eu vou ter que gastar, né? Então, isso que a gente está apresentando para vocês é
vamos dizer assim, o trivial é o que é mais comum, né? Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena esperar um pouquinho. Bom, mais alguma contribuição? Não? Pois então, vamos ficar por aqui. Na segunda-feira a gente se encontra, né? Apesar de ser a Semana Santa que vem, não, né? Já, né? Já é a semana da Semana Santa, mas não interfere aqui para a gente, tá? E na semana passada eu queria comentar que houve um vacilo meu, né? Eu achava que eu tinha colocado para gravar, então aquela aula da semana passada eu não vou conseguir postar para vocês. Eu achava que eu tinha colocado para gravar e não deu, tá? A primeira parte aí da forma de atuação do arquiteto, da parte do autônomo. Tá bom? Pois Tá certo. então, até já, pessoal. Tudo bem, professor. Até logo. Tchau, até a Tchau. próxima aula. Até a próxima.